Vou mostrar-vos aqui o espaço. Tenho aqui uma secretária, uma mesa de corte. Deste lado é a parte das lavagens, a cuba de lavagem. Tenho aqui uma bancada de trabalho com ferramentas. Isto é a caixa de secagem. Alguns arrumos. O sítio onde guardo as tintas e este armáriozinho é onde... Esta coisa é onde eu guardo os quadros, cá dentro, por enquanto. Deste lado é a mesa de impressão. E deste lado é onde eu faço a exposição à luz ultravioleta. Tenho esta caixa de luz. Isto é 80 por 80. E para já é isto. Daquele lado é onde temos as coisas de apoio à agricultura. Portanto, isto é a cuba de lavagem, onde eu faço a lavagem dos quadros e a lavagem dos materiais. O que é que eu tenho aqui? Tenho um furo, nós temos aqui um furo, e ligo a pelo menos uma das mangueiras ao furo. Esta mangueira tem pressão. Se eu quiser pressão, utilizo a pistola. Se eu não quiser pressão, tenho aqui um depósito que a água que disponibiliza é simplesmente por gravidade. Dá para lavar os quadros a muito baixa pressão. Tenho aqui a máquina de pressão, de lavagem à pressão, com a pistola. Aqui por baixo tenho um filtro, serve pelo menos para filtrar algumas partes grandes da tinta, resíduos grandes. E tem carvão, tem areia, tem pedras, tem várias camadas para a água passar e ser filtrada. E aqui é um filtro de decantação. E depois a água sai, supostamente já filtrada, sai para o esgoto, sai lá para fora. Pelo menos isto é o que tenho de momento. Obviamente que isto ainda é um espaço que está em melhoramento. Portanto, à medida que o tempo for avançando, vou compondo isto melhor. Isto é o armário de secagem. Eu fiz isto, fiz de acordo com alguns planos que encontrei na internet. Comprei uma placa de contraplacado marítimo de 8 mm e fiz isto tudo. Quais são as características disto? Portanto, isto é cá dentro um espaço de secagem. Aqui tenho um aquecedorzinho. Tenho aqui por dentro, isto é uma ventoinha USB. E aqui por dentro é aqui que entra o ar, portanto o ar entra por aqui e sai pelo outro lado. O ar vem cá por dentro, sai por aqui, depois circula em direção à parte de secagem. O aquecedor, pronto, serve para aquecer o ar, como é óbvio. E depois o ar passa pelos quadros, sai por aqui e novamente circula até sair lá em baixo. Portanto, aquilo é a ventoinha de saída. Tenho também um sensor, um termómetro para medir a umidade e a temperatura, para ir controlando a secagem à medida que ela vai correndo. Isto é a minha mesa de impressão, é onde eu faço as impressões. Neste momento tem o tampo que preciso para imprimir em sacos, e ele abre este tampo, põe o saco e depois abre novamente e tira o saco. Tenho isto a funcionar com um armo dobrável, preso com molas cá atrás, que consegue prender em cima. Portanto, prende o quadro aqui e ele prende em cima, deixa-me espaço suficiente para trabalhar no material, e depois para baixo. Prendo com estes grampos
Incorporei aqui também um sítio para pôr o rolo de papel, também feito com um serrote de metal, mas isto serve perfeitamente. E é isto. É isto que tenho. Para a mesa de impressão tenho 2 tampos, tenho este para tecido e tenho este para papel. Como podem ver, o sistema, como isto funciona, é assim: tem este anel em madeira e esta peça que se aperta com o parafuso, mesma coisa com o outro tampo. Neste momento, como eu pretendo utilizar o tampo para papel, simplesmente pego nele, coloco assim e encaixo na mesa. Mesma coisa com o outro tampo. Isto é a minha caixa de luz. O tamanho dela é 80 por 80. Tem 8 lâmpadas ultravioletas. Ali é onde o cabo tem enrolado para ligar à tomada. E aqui é o interruptor para acender e desligar. Ela tem umas rodinhas para eu poder deslocar para onde eu quiser neste espaço. E sempre que eu a quiser guardar, eu levanto, ponho-a de pé e encosto ao sítio. Basta ter uns pés para não estar em contacto direto com a madeira. E é isto.